A Globo não está para brincadeira. Assumiu um lado e agora está claro que quer derrubar Alexandre de Moraes. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela teve um crescimento patrimonial explosivo, digno dos maiores empreendedores do mundo, e tudo em um único ano. Foi um salto de 232% no patrimônio e eu vou te contar qual o valor. Olha, acaba de ser publicado na coluna da Malu Gaspar no Globo que o Alexandre de Moraes teria procurado por pelo menos 4 vezes o Galípolo, o presidente do Banco Central, para o Moraes pedir pelo Banco Master. Banco Master com o qual a esposa do Moraes tem um contrato de 130 milhões de reais. Hoje o PL está fazendo uma campanha muito forte para eleger uma bancada mais representativa no Senado. E pode ser que a maioria que hoje engaveta pedidos de impeachment, amanhã pode não existir mais, não é? E a situação do Davi Alcolumbre pode mudar, ele pode mudar o humor dele. Hoje ele engaveta tudo, mas isso pode ser alterado. Agora, depende do próprio Supremo. Pessoal, e Dom Pedro III, mais conhecido como Alexandre de Moraes, está em um beco sem saída. Veja só, depois dessa explosão do Banco Master, depois dessas investigações, ao qual apontaram um crescimento milionário da família do ministro, veja só, ele agora está em um beco sem saída. Alguns ficam especulando e dizendo, não, isso é mentira, isso é calúnia que estão dizendo contra o ministro. Mas eu pergunto a você, você acha que se fosse calúnia ou mentira, o ministro não já teria se manifestado? Se fosse mentira, tenho certeza que ele já teria perseguido os jornalistas e censurado todas as emissoras. Mas não, nenhuma manifestação do ministro tem da esposa dele. Pelo contrário, as investigações nos mostram que ele teve um crescimento absurdo. Nem quem ganha na Mega Sena tem um crescimento tamanho o do ministro Alexandre de Moraes. Veja só, a sua esposa firmou um contrato de 130 milhões. Qual é o advogado na face da terra que tem um contrato nesse nível? Pois é, a esposa do ministro, ela conseguiu essa áurea. Bora ver essa bomba aqui com esses jornalistas, a começar com Deltan Dallagnol, que vai mostrar, vai expor a verdade que os ministros querem ocultar nessa República das Bananas. Porque se nós estivéssemos em um país sério, eu tenho certeza que esse ministro já teria sido afastado, impeachmentado e processado. Mas infelizmente, como o Senado está de joelho, nada acontece. Olha só isso aqui que o Deltan Dallagnol vai falar com relação a esse crescimento absurdo da esposa do Moraes. Antes de irmos para esse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e olha só isso aqui, pessoal. É inacreditável, é incrível, é surpreendente. A esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela teve um crescimento patrimonial explosivo, digno dos maiores empreendedores do mundo, e tudo em um único ano. Foi um salto de 232% no patrimônio e eu vou te contar qual o valor. Em 2024, na distribuição de lucros da Barsi Moraes, que é o escritório da Viviane, esposa do ministro, coube a Viviane a quantia de 57 milhões de reais. Seu patrimônio pessoal entre 2023 e 2024 passou de 24 milhões para 79,7 milhões de reais. Não, para tudo que você tá fazendo. Tá errado isso aí. Não pode ser verdade. Calma, vamos ler de novo, vamos ler devagar. Em 2024, na distribuição de lucros do escritório Barsi Moraes, coube a Viviane a quantia de 57 milhões. Seu patrimônio pessoal, de um ano para o outro, 23 para 24, passou de 24 milhões para cerca de 80 milhões de reais. O patrimônio da esposa do Moraes, ele cresceu 232% em um ano. Gente, ela simplesmente ganhou numa Mega Sena acumulada. Olha aí, ó. A Mega Sena acumulada, ela tá quase a mesma coisa que ela ganhou em um ano. Tá aí em 62 milhões a Mega Sena. Ela ganhou 57 milhões, praticamente a mesma coisa. Enquanto você olha aí, ó, o mega currículo da Viviane Barsi de Moraes, que ele tá lá no site do escritório deles, que não tem mestrado, não tem doutorado. Fique imaginando aqui comigo. Imaginem se o ministro Alexandre de Moraes ele descobre em um desses inquéritos secretos que ele tem aí, infinitos, que ele relata, que ele conduz no STF como se fosse polícia, delegado. Imagina que ele descobre lá que um político da direita teve um crescimento de patrimônio de 232% em um ano. Imagina se o Flávio Dino descobre algo assim de um deputado ou de um senador da direita. Gente, o deputado do PL, Carlos Jordi, ele sofreu buscas e apreensões na semana passada por conta de quê, hein?
por conta de desvios de emendas de milhões e milhões, por causa daquela investigação, por exemplo, sobre Arthur Lira, que eles engavetaram no Supremo envolvendo milhões de desvios da educação com kits de robótica lá em Alagoas? Não. Carlos Jordi, ele sofreu buscas e apreensões a semana passada por conta de um gasto mensal de 10 mil reais com aluguel de carro. O que é um valor, gente, que não foge da média de mais de 8 mil reais que é gasto por deputado federal, em média, lá no Congresso Nacional, com aluguel de veículos. O valor que a Viviane ganhou dá quase 5 milhões de reais por mês, 500 vezes mais do que o gasto de 10 mil reais por mês de aluguel de carro. Será que ela vai ser investigada? E vamos além. Esse crescimento de patrimônio, possivelmente, gente, é fruto do contrato dela com o Banco Master. Aquele contrato de simplesmente 129 milhões de reais por 3 anos. Mas e se eu te dissesse que dos 77 mil processos que o Banco Master tem, a Viviane Barsi de Moraes só foi cadastrada em um? Eu vou repetir que isso aqui também é inacreditável. O UOL fez uma reportagem mostrando que, embora o escritório da família Alexandre de Moraes tivesse esse contrato com o Banco Master que rendia 3 milhões de reais por mês, a Viviane Barsi de Moraes só era cadastrada em um dentre 77 mil processos que o Banco Master tinha. Agora é interessante, né? Que credibilidade esse juiz tem? Ele já não tinha nenhuma credibilidade desde que ele começou a perseguir Bolsonaro. E depois de uma situação dessa, ao qual a sua família consegue enriquecer de forma absurda e não dá uma explicação com relação a esses contratos milionários, a pergunta é, qual é a credibilidade desse juiz? Como é que fica a Suprema Corte? Qual é o brasileiro que acredita no Supremo Tribunal Federal? Ah, não, se é a esquerda. A esquerda acredita, a esquerda defende com unhas e dentes. Interessante é que nenhum esquerdista está se manifestando em defesa de Alexandre de Moraes. Não é incrível isso? Há uns dias atrás, eles estavam se manifestando, se solidarizando ao ministro Alexandre de Moraes. Vejam bem, queriam tirar a vida dele no 8 de janeiro, era aquela coisa toda. Não estou vendo nenhuma manifestação de nenhum esquerdista em favor de Alexandre de Moraes. Por que será? Alguma coisa tem. Aí eu pergunto, uma pessoa dessa representando a Suprema Corte do país, isso é uma vergonha para o nosso país. Infelizmente, a nossa república ela não existe mais. Essa é a triste realidade. Olha só esse comentário sensacional com esse comentarista aqui que eu gosto muito dele. Ele tem uma análise muito profunda, professor de Direito Constitucional, André Massiglia. Olha isso aqui que ele vai falar também com relação a esse caso absurdo aqui no nosso país. O Moraes teria procurado, a Malu Gaspar diz que pelo menos 6 fontes diferentes confirmaram a história, inclusive uma dessas fontes ouviu do próprio Galípolo, do próprio presidente do Banco Central, que o Moraes o procurou por 4 vezes. 3 vezes teriam sido por telefone e uma presencialmente para pedir pelo Banco Master, sobretudo em razão do andamento. Queria saber como estava o andamento da venda do banco para o BRB, lembra aquela história toda que a gente já sabe e já ouviu. Então o Moraes teria procurado o Galípolo, pedido pelo Banco Master por pelo menos 4 vezes. 6 fontes confirmaram isso. 3 vezes por telefone teria sido esse contato do Moraes com o Galípolo e uma delas pessoalmente. O Moraes teria pedido, inclusive, que o Galípolo fosse ao seu encontro, ao encontro do Moraes, para falar do caso, para falar dessa venda para o BRB, e a gente já sabe qual é o fim dessa história. E vale lembrar, a esposa do Moraes teve com o Banco Master um contrato de 130 milhões de reais. Quando o Galípolo falou para o Moraes sobre a fraude, que a fraude era gigantesca, que havia um indício fraudulento no Banco Master, aí o Moraes teria recuado. Moraes, então, teria dito, realmente, se há esses fraudes ou se há esses indícios de fraude, não há muito o que fazer. Mas as conversas teriam sido sempre nesse sentido, de que eu tenho uma simpatia pelo Vorcar, eu tenho uma simpatia pelo Banco Master. Essa teria sido sempre a abordagem do Moraes. Veja, isso é muito sério, porque a gente até agora estava aqui dizendo que é estranho um escritório ter um contrato de 130 milhões com o Banco Master, que isso dá 3,6 milhões por mês, que isso não é algo comum. A gente estava dizendo que o Banco Central estava se sentindo pressionado pelas investigações estarem no STF com o Toffoli sob sigilo, que a coisa estava esquisita, que ninguém estava confortável com isso. Agora, até o momento, o que se acreditava é que a atuação
estaria sendo feita, né? Já era estranho, mas que a atuação estava sendo feita pela esposa do Moraes, pelo escritório do Moraes. Se isso aqui, que está dito na coluna da Malu Gaspar, for verdade, a gente está falando que o Moraes estava atuando, que o Moraes estava fazendo essa atuação que podemos chamar de lobista. Veja, isso é um absurdo, quer dizer, não é que a esposa do Moraes estaria atuando e teria uma imoralidade por ela ser esposa do Moraes. Não, o próprio Moraes estaria falando com o Galípolo, pedindo interferência, pedindo para que se intercedesse em favor do Master. É muito sério isso que está sendo dito aqui, isso é absolutamente irregular. Claro que, enfim, precisa se investigar para ontem. Esse ministro, esse escritório, essas relações. Isso é um negócio de cair a República, é negócio do ministro ser impeachmentado. É negócio de a gente ter aqui pessoas presas. Vai ficar desse jeito? A gente vai pegar o espírito natalino e botar isso sob o sigilo máximo do Toffoli para que ninguém saiba de nada? É muito sério. Repito, até agora já era muito sério a gente achar que a esposa do ministro Moraes estava usando da sua influência com o Moraes, essa era a suspeita, para interferir em favor do Banco Master. A gente está aqui agora diante de uma notícia de que o próprio Moraes, em pessoa, passou a fazer essa interferência. Isso é muito grave. E eu espero que alguma coisa aconteça. Alguém precisa investigar esse negócio, gente. Sabe o que eu acho engraçado? É que quando o presidente da República faz qualquer coisa com relação ao Banco Central, é interferência. Isso já mexe logo na moeda, câmbio, dólar, tudo. Então o presidente da República não pode dar um A com relação ao Banco Central, com relação a diminuir juros, não pode. Agora o ministro do Supremo Tribunal Federal procura o presidente do Banco Central para fazer ali algumas barganhas com relação ao Banco Master. Isso pode, isso é aceitável. E ninguém faz nada, ninguém diz nada, fica por isso mesmo. Que vergonha. É por isso que eu digo a vocês, o presidente do Brasil se chama Alexandre de Moraes, Dom Pedro III. Não existe outro presidente. O Lula é um boneco, tá ali só por estar, só para representar o Brasil fora do país. Que é mal representado. É até uma vergonha o Lula fora do país. Só fala o que não deve, defende o que não deve defender, só defende Maduro, ditadura, essas coisas. É só para isso que o Lula serve, porque quem coordena, quem manda no país, quem dá as diretrizes, se chama Alexandre de Moraes. Tudo que o Lula faz ali é combinado com o Alexandre de Moraes e vice-versa, pronto. E os dois tomam a decisão e a palavra final vem de Alexandre de Moraes. Que vergonha, inacreditável, mas é exatamente isso que está acontecendo. Como é que um ministro do Supremo Tribunal Federal chama o presidente do Banco Central para fazer algum acordo ali para beneficiar um banco que deu esse calote aí de 12 bilhões? Inacreditável, é só aqui que isso acontece, né? Olha também esses comentários aqui do advogado Jeffrey Chikini com relação a esses assuntos que vai muito mais além. Olha, se cavar, veja só, parece que é um poço sem fundo. Quanto mais cava, mais acha. É inacreditável. E o Supremo agora se superou, viu? Olha isso aqui. Gente, a Globo não está para brincadeira. Assumiu um lado e agora está claro que quer derrubar Alexandre de Moraes. Eu venho mostrando uma sequência de matérias, de notícias das últimas 2 semanas do jornal O Globo contra Alexandre de Moraes. E a ofensiva só aumenta. Agora, acabou de sair notícia quentinha, de novo, da Malu Gaspar. Alexandre de Moraes procurou Galípolo para pedir pelo Banco Master junto ao Banco Central. Gente, olha isso daqui, que baita bomba. Agora, dia 22, 11 da manhã. Relatos sobre contatos de ministro com o presidente do Banco Central foram feitos por 6 fontes diferentes. 6 pessoas confirmaram essa informação. Mulher de Moraes tinha contrato de 130 milhões com o Master. Olha só, o ministro do STF procurou o presidente do Banco Central pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master, que sua esposa é advogada. Ao menos 3 dos contatos foram por telefone. Mas, pelo menos, uma vez Moraes se encontrou presencialmente com Galípolo para conversar sobre os problemas do banco de Daniel Vorcaro. Os relatos sobre as conversas foram feitos por equipe do blog por 6 fontes diferentes nas últimas 3 semanas. Olha só, o jornal O Globo está investigando a fundo a vida do Alexandre de Moraes. O que será que tem por trás disso tudo? Uma delas ouviu o próprio ministro sobre o encontro com Galípolo. E as outras 5 souberam dos contatos por integrantes do próprio Banco Central. Nessa conversa, de acordo com o próprio ministro, olha só, a Globo jogando no ventilador total, o próprio ministro. Estão colocando palavra na boca do próprio ministro. Contou a um interlocutor
Ele disse que gostava do Vorcaro, mas isso ninguém tem dúvida, né? Um contratão desse tem que amar o Vorcaro. E, repetindo um argumento que o banqueiro usava muito, afirmou que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos. Ah, então entendi. O Alexandre de Moraes está dizendo que o Vorcaro, o Banco Master, está sendo perseguido por outros bancos. Foi isso que o Moraes disse, então. Pediu ainda que o Banco Central aprovasse um negócio com o BRB, o Banco de Brasília, que tinha sido anunciado em março. Esse é o negócio mais fraudulento de toda essa operação. Quer dizer, o Globo está dizendo que o Moraes interveio para que desse certo uma operação fraudulenta. É o que o Globo está falando, não sou eu. Olha só, essa operação aqui com o BRB é a operação tida como a maior fraude de todas do Banco Master. E o Moraes interveio para que essa operação desse certo. Mas o negócio estava pendente de autorização da autarquia. Olha, o Moraes intercedendo para que o negócio desse certo. Um negócio que está sendo dito pela investigação como negócio fraudulento do banco. A grande fraude do banco era esse negócio, que, segundo o Globo, o ministro Alexandre de Moraes estava intercedendo diretamente para que o negócio ocorresse. Naquele momento, já se sabia em Brasília que havia um racha entre diretores do Banco Central sobre decretar ou não intervenção no Master. Gente, olhem isso daqui. Em 18 de novembro, enquanto a Polícia Federal prendia Vorcaro e outros 6 executivos acusados de envolvimento, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Master. Procurados, nem Moraes, nem o presidente do Banco Central quiseram conversar. Gente, sabe o que a Globo está tentando? A Globo está tentando o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Essa daqui é a Lei de Crime de Responsabilidade, artigo 39 da Lei de Impeachment. São crimes de responsabilidade dos ministros do STF, sujeito a impeachment. 5, esse aqui. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Todos esses escândalos que a Globo está diariamente soltando contra o ministro é motivo, segundo a lei, para crime de responsabilidade e impeachment. Gente, o que será que tem por trás de tudo isso daqui? Será que o sistema quer descartar Moraes? Me parece que é exatamente isso que está acontecendo. Para mim, está mais claro do que neve que o regime já está dando o Moraes às cobras. E você? Tá achando o que de tudo isso? É grave. Essa notícia que acabou de sair é bomba. É mais do que motivo para impeachment. E para você não vir aqui e pensar que é narrativa da direita, que nós estamos contra Moraes, veja só, eu vou colocar aqui um jornalista esquerdista, esse aqui é esquerdista raiz, é o Josias de Souza. Veja esse comentário que ele faz com relação ao Alexandre de Moraes. Porque a pergunta que fica é, se essas coisas são falsas contra Moraes, por que ele não se manifesta? E aqui o Josias de Souza fez questão de deixar bem claro. Por quê? Nem Alexandre de Moraes, nem a esposa, nem ninguém diz nada. Tá todo mundo calado, enriqueceram assim do nada, de um ano para o outro. É ver que ganharam na Mega Sena. Como é que pode um negócio desse? Nem os melhores advogados têm um contrato nesse nível, ao qual a esposa do Alexandre de Moraes, que nem mestrado tem em advocacia, ela conseguiu. Ela tem uma áurea, essa mulher. Ela é um fenômeno. Ela tem que ensinar para os advogados do mundo como fazer contrato nesse nível. Mas nós sabemos bem como aconteceu, o porquê aconteceu, e sabemos bem porque o dono do Banco Master quis pagar um contrato nessas alturas para a esposa dele, para a esposa do Moraes, né? Justamente porque o Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, e se viesse bronco, o Moraes ia encarar e ia resolver tudo, né, na canetada, como ele sempre resolve, ou então ocultando tudo como o Dias Toffoli está fazendo. Olha só que pedrada o Josias vai dar também nesse jornalismo. Um magistrado que tem um parente do outro lado do balcão como advogado da parte, deveria se declarar impedido de julgar aquela matéria, né? Mas nem todos fazem isso, não é, Fabiola? E eu costumo dizer, Fabiola, que o ímpeto do Senado para engavetar ou não um pedido de impeachment contra ministro do Supremo depende do próprio Supremo. O Supremo não pode dar munição para ficar na alça de mira dos senadores
vem aí nova eleição. Hoje o PL está fazendo uma campanha muito forte para eleger uma bancada mais representativa no Senado, e pode ser que a maioria que hoje engaveta pedidos de impeachment, amanhã pode não existir mais, não é? E a situação do Davi Alcolumbre pode mudar, ele pode mudar o humor dele. Hoje ele engaveta tudo, mas isso pode ser alterado. Agora, depende do próprio Supremo. Não é razoável que até esse momento o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, não tenha dado uma mísera palavra sobre aquele contrato que foi firmado pelo Daniel Vorcaro, o banqueiro ostentação do Master, banco liquidado, que está lá no Supremo, aos cuidados do Dias Toffoli, decretou um sigilo absoluto em todas as investigações, e esse banqueiro contratou a mulher do Alexandre de Moraes, o escritório de advocacia da família, a peso de ouro, né? Um contrato que faz inveja às melhores bancas de advocacia do país. E simplesmente o Alexandre de Moraes se finge de morto, faz de conta que nada aconteceu. Também a mulher dele, a Viviane Barsi, não diz uma palavra sobre o tal contrato que foi recolhido pela Polícia Federal num celular do Daniel Vorcaro, em versão digital, contrato que previa ali uma remuneração durante 3 anos de 3.600.000 reais por mês à mulher do Alexandre de Moraes. Realmente é um escracho, né? Do mesmo modo, tem lá o Dias Toffoli, que depois de viajar para Lima para assistir a final da Libertadores, viajou num avião privado, na companhia do advogado Augusto Arruda Botelho, que atua no processo do Master, depois volta a Brasília e simplesmente tranca as investigações, decreta o sigilo, libera depois com a condição de que a Polícia Federal reúna todas as informações no gabinete dele. Só ele pode ter acesso aos autos e ao que for recolhido pela Polícia Federal. Então, o Supremo precisa se ajudar, Fabiola. Do contrário, não basta a vontade esses deputados de direita que estão sendo agora acossados pela Polícia Federal. Eles podem até fazer campanha contra o Supremo. Agora, o Supremo é que precisa se ajudar. O Supremo precisa prover explicações e se comportar de forma adequada, de modo a não comprometer a supremacia do Supremo, Fabiola. Hoje, o Supremo está fornecendo material para que os seus detratores, dentro e fora do Congresso, atirem contra a Suprema Corte. Pois é. Vem cá. Você acha que nós estamos em um país sério de verdade? Você acha que a justiça, do jeito que está, com esses ministros que representam a Suprema Corte, fazem justiça? Você acha que eles estão preocupados com os interesses da sociedade, fazer justiça para aqueles que mais precisam? Enquanto milhões e milhões de aposentados e pensionistas tiveram o seu dinheiro descontado de forma indevida, sem que ele permitisse, a esposa do Moraes simplesmente assina um contrato mensal para ganhar simplesmente uma mixaria de 3.600.000 reais. Qual é o empresário aqui no Brasil que ganha 3.600.000 reais de lucro? Ele pode, grandes, megas empresários, beleza, isso aí eu não tenho nada contra não, mas vamos colocar isso num funil. Qual é o advogado no mundo? E pode ter lá fora, ninguém sabe de outros países, mas olha para o caso da esposa do Moraes. Aqui no Brasil, o Nelson Williams, que tem a maior banca de advocacia aqui do Brasil, nem ele tem contrato nesse nível. É inacreditável. Ela simplesmente deixou o Nelson Williams no chinelo. O Nelson Williams, que é um bilionário, mas um contrato desse é para dar inveja. Ganhar 3.600.000, 129 milhões foi o contrato. Inacreditável. Mas quando vem olhar quem é o dono do Banco Master, tá aí a bagunça, a lama,
12 bilhões de falcatrua. E por incrível que pareça, a maioria dos ministros tudo envolvido. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, tá lá. Né? O dono do Banco Master patrocinava tudo, né? Avião, hotel, palestra, tudo patrocinado pelo dono do Banco Master. Aí quando vem olhar agora, por que essa proteção com relação ao dono do Banco Master? Porque ele foi preso e agora já soltaram ele? Por causa que os ministros estão presos também com ele. Estão tudo emaranhado ali. É uma questão de que se o dono do Banco Master, que isso não vai acontecer, lógico, que ele já está ali todo blindado pelos ministros, mas se acontecesse de ele fazer uma delação, eu tenho certeza, cairia a metade dos ministros. Que vergonha para o nosso país, para a nossa republiqueta. Inacreditável. Enquanto isso, o ministro não deu explicação. E outra coisa, nem vai dar. E nenhum jornalista tem a coragem de fazer uma pergunta dessa a ele. Aí do jornalista que se atrever em uma entrevista fazer essa pergunta a ele. Outra coisa, nem entrevista ele vai dar. E se der alguma entrevista, é algum esquerdista que ele vai selecionar. E talvez combine logo ali antes de começar a entrevista. Ó, não toque nesse assunto, nem nesse, nem nesse. Se você tocar, já sabe, né? Eu procuro sua credencial. Eu lhe censuro e talvez você vai ser preso e vai ser multado. Pode ser que isso aconteça. Tá lidando com o ministro da Suprema Corte, né? Tá lidando com o juiz que já mostrou que pode fazer o que quiser aqui no país. E nada lhe acontece. Essa é a triste realidade. Triste e lamentável, mas é exatamente isso que está acontecendo aqui na nossa republiqueta. A republiqueta das bananas, a nossa Brazuela. É isso mesmo. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo para mais informações, se Deus permitir.